Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco na cultura cristã e como Torá na cultura hebraica. E nós estamos iniciando a leitura no livro de Gênesis, no capítulo 25 até o capítulo 28, versículo 9. Se você já é inscrito no nosso canal, seja bem-vindo mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, deixe também a sua crítica, a sua sugestão, para que nós possamos crescer no nosso canal, na divulgação da Palavra de Deus, porque esse é o único objetivo deste canal. Nós não temos nenhum objetivo financeiro, a única coisa que nós queremos é publicar e divulgar a Palavra do Senhor o mais profundamente possível. Então você é nosso convidado para estar neste momento abrindo a sua Bíblia, para que nós possamos entender o que a Palavra de Deus quer falar conosco. Eu quero, antes de nós iniciarmos nosso comentário da leitura de hoje, fazer uma retificação com respeito a uma palavra que eu disse na semana passada. Eu disse que a Bíblia não era para ser lida, mas para ser meditada e compreendida na sua profundidade. Eu quero fazer uma retificação para complementar e dizer que a Bíblia, sim, a Bíblia é para ser lida. Esse é o objetivo da Bíblia. Esse é o objetivo que Deus deixou a Bíblia para cada um de nós, para que nós possamos ler a Bíblia. Porém, nós não podemos nos contentar somente em ler a Bíblia. Nós precisamos meditar e estudar a Bíblia de forma profunda. A cada vez que lemos a Bíblia, devemos pedir a orientação do Espírito Santo para entender mais e mais aquilo que ele quer nos ensinar. Então fica feita aqui a nossa retificação. A Bíblia, sim, foi feita para ser lida, porém não só para ser lida, mas para ser meditada e estudada com profundidade. Então, feita esta ressalva, feita esta retificação, vamos à nossa leitura comentada na data de hoje. No capítulo 25, do versículo 19 a versículo 34, conta a história do nascimento dos filhos de Isaque e Rebeca. Ali é narrada a circunstância da gravidez de Rebeca, a infância dos meninos, a sua juventude e os primeiros eventos na fase adulta dos dois. E concluindo o capítulo, nós temos o episódio da venda da primogenitura de Esaú para Jacó. No capítulo 26, versículos de 1 a 12, temos a história da fome na terra, não como nos tempos de Abraão, mas que despertou em Isaque a mesma atitude do pai, ou seja, ir para o Egito. Porém, foi impedido por Deus, que prometeu cuidar dele ali naquela terra, bem como dos seus descendentes. Mesma promessa que fora feita para Abraão a respeito dos descendentes daquele e as bênçãos que deveriam ser estendidas a todos os povos a partir de Abraão. Por isso, Isaque foi ter com Abimeleque, que era o rei dos filisteus, naquela terra onde ele estava, e se estabeleceu ali, obtendo grande progresso. Um fato a ser destacado foi a presença de Rebeca ao lado de Isaque, ter despertado o interesse dos homens da região,
e Isaac ter declarado que ela era sua irmã, tal como havia feito o seu pai lá no Egito. Ele correu o mesmo risco, mas conseguiu escapar. No capítulo 26, do versículo 13 ao 22, narra a história da prosperidade de Isaac na terra dos filisteus e a consequente disputa entre os seus servos e os filisteus pelos poços que eram abertos, semelhante ao que aconteceu com o seu pai Abraão. Isaac não desistiu e cavava mais poços, mesmo que fossem entulhados, até que os filisteus desistissem, e aí ele então chamou aquele lugar de Rehovot, ou Rehobote, como foi traduzido, pois percebeu que Deus havia alargado os seus espaços. Do versículo 23 até o versículo 33, nós temos a narrativa da história da reconciliação dos filisteus com Isaac, com o reconhecimento daqueles de que Deus estava com Isaac. A aliança foi celebrada com um banquete e ficaram em paz. Isaac estabeleceu-se na região de Berseba, cavou um poço e erigiu um altar para invocar o nome do Senhor. No versículo 34 até o versículo 35, é feita uma pausa na história de Isaac para relatar a escolha matrimonial de seu filho Esaú, o que foi de grande desgosto tanto para Isaac como para Rebeca, tendo em vista que Esaú não arrumou esposa entre os seus familiares, mas de nações pagãs. No capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 45, narra a história do engano de Isaac, não reconhecendo Jacó se passando por Esaú, por já estar com a vista cansada, e a consequente bênção que foi entregue a Jacó em lugar de Esaú. Vale lembrar que esse plano foi arquitetado por Rebeca, que tinha maior afeição a Jacó, e que este não opôs resistência à ideia da mãe. Após Jacó ter recebido a bênção que seria de Esaú, este chegou da caça, ficando sabendo do ocorrido, e prometeu matar Jacó. Ao saber disso, Rebeca aconselhou seu filho predileto a fugir para Padã-Arã, a casa de seu irmão Labão, até que os ânimos de Esaú acalmassem. No capítulo 27, versículo 46, até o capítulo 28, versículo 9, nós temos a conclusão deste trecho de leitura com a história da reclamação de Rebeca para Isaac sobre as esposas de Esaú e o conselho de Isaac para que Jacó não cometesse o mesmo erro do irmão. Por isso, Jacó foi enviado por Isaac para encontrar uma esposa entre os seus parentes. Esaú viu toda esta movimentação, os conselhos e a bênção de seu pai para Jacó, mas decidiu em seu coração fazer diferente. Mesmo vendo o desgosto dos pais em relação às suas esposas, resolveu ir para a terra de Ismael, seu tio, e pegar uma das mulheres de lá para ser sua esposa, além das que já possuía. O que nós podemos tirar de lições deste trecho da história que é narrada aqui em Gênesis? Primeiro, as circunstâncias da gravidez de Rebeca evocam a existência de um milagre, tal como a do nascimento de Isaac. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre, e o mesmo milagre que foi operado na vida de Sara e Abraão, já centenários, terem a oportunidade de gerar um filho, agora este milagre tem lugar na vida de Rebeca, que era estéril, mas por intervenção divina engravida, e não só de um, mas de 2 filhos. Segunda lição que nós podemos tirar:
que a luta dos bebês em seu ventre faz Rebeca se voltar para Deus em socorro. A lição para nós é que devemos estar dispostos a consultar sempre a Deus quando estivermos passando por qualquer situação fora do nosso controle. Ele sempre terá a resposta. E este mesmo Deus é soberano e realiza o propósito que Ele quer, usando da sua misericórdia com quem Ele quiser. É assim que no texto de Romanos, no capítulo 9, versículo 15, Paulo explica que tudo acontece por causa do chamado de Deus. E ele fala isso, Paulo, argumentando sobre as atitudes de Esaú e Jacó ainda no ventre de Rebeca, ou seja, aquelas duas nações que Deus falou para Rebeca, que estavam em seu ventre, aconteceu da forma como Deus escolheu. Ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E por que Deus fez isso? Ele fez isso pela sua soberania, por aquilo que ele queria, e pronto. Ele não tem que dar explicações a nós a respeito das suas escolhas. Terceira lição que nós podemos tirar: a renovação da aliança de Deus com Isaac o fez desistir de ir para o Egito e confirmou que aquela terra era a terra da promessa para os descendentes de Abraão. A lição para nós é que Deus é um Deus de promessas. A Bíblia declara que Isaac então habitou naquela terra. A expressão em hebraico Vayeshev Yitzhak Begerar. Yeshev vem do verbo yashav, que significa habitar. Porém, esta palavra, este verbo, também é conectada por meio da sua raiz com outras palavras em hebraico que podem ser traduzidas como sentar, estar localizado, povoar, residir, colonizar, exercer domínio. E até hoje, a palavra yashav, no hebraico moderno, quando alguém pergunta onde está localizado um escritório ou uma empresa ou determinado lugar, a pessoa responde exatamente isso: Yeshev, ou seja, está sentado, está localizado em tal lugar. O nome do local que Isaac se estabeleceu, que ele habitou, é chamado de Gerar. Gerar é uma palavra de origem desconhecida, mas o verbo garar, em geral, significa arrastar ou levar para longe, pegar para si. E as pessoas, elas são arrastadas como peixe na rede. É uma expressão usada ali em Abacuque, no capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Ele a todos levanta com um anzol, apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Então aqui o verbo garar está com o sentido de ajuntar, né? E aí ajuntar numa rede varredora, ou seja, quando você está varrendo o local, você junta o lixo e depois você pega, ajunta aquilo ali e vai levar para um determinado local. É esta a expressão. Já em Jeremias, no capítulo 30, versículo 23, encontramos o seguinte texto: Eis a tempestade do Senhor, a sua indignação já saiu, uma tempestade varredora, cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Então aqui já está falando sobre ventos fortes, e ventos fortes varrem um determinado local, e uma tempestade, quando chega, ela chega varrendo, ela chega levando, arrastando tudo que estiver no seu caminho. E lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 7, a violência dos ímpios arrebatá-los-á, porquanto recusam praticar a justiça. Então são pessoas violentas,
são ímpios, são aqueles que não acreditam em Deus, que serão arrastados por sua própria violência, por sua própria incredulidade. Então é sem dúvida intrigante pensar que tanto Abraão como Isaac tiveram medo de que suas esposas, Sara e Rebeca, fossem arrastadas deles quando habitassem ali entre os filisteus. Né? Então, nós vemos que é uma coincidência, para nós pode ser coincidência, mas é um fato de nós observarmos que Deus mandou que eles permanecessem ali naquele lugar. E era ali naquele lugar, mesmo com todos os perigos, que Deus iria cuidar deles. E é neste lugar, é onde você está, aí, em qualquer lugar que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer situação, é aí que Deus vai estar cuidando de você e de mim. Quarta lição que nós podemos entender. Por isso, podemos fazer uma ligação entre a vida de Abraão e a vida de Isaac e declarar que o tratamento foi tal pai, tal filho. Como eu disse, pode ser coincidência para nós, mas Isaac reconheceu a forma como Deus tratou com Abraão e Abraão, ao obedecer, obteve bênçãos. Então Isaac resolveu seguir os passos da obediência de seu pai para assim garantir as bênçãos para os seus descendentes. Entretanto, havia uma ponta de desconfiança, e foi essa mesma desconfiança que é natural que Isaac fez o mesmo que Abraão fez e mentiu sobre o seu relacionamento com Rebeca. Mas a palavra de Deus está sempre nos mostrando, e este trecho vem nos mostrando que Deus ele age de uma forma igual. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã. E por ele ter prometido no passado e garantiu esta promessa através da obediência, nós vemos que Isaac, mesmo com um pouquinho de desconfiança, ele resolveu acreditar naquilo que ele ouviu do seu pai, naquilo que ele viu, e aí ele obteve, como nós vamos ver à frente, obteve bênçãos na sua vida, na vida dos seus descendentes. E por último, uma quinta lição, temos a atitude pacífica de Isaac em não procurar contenda com os homens de Gerar, que sabotavam os poços que eram abertos. Essa atitude mereceu o respeito por parte de Abimeleque, que resolveu então fazer paz, reconhecendo a presença de Deus na vida de Isaac. Em Gênesis 26, versículo 28, fala assim, fala de Abimeleque: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Isso nos ensina que as nossas ações são alvo da observação das pessoas e, na maioria dos casos, nós seremos a única referência sobre Deus que as pessoas do mundo terão. E é neste sentido que lemos em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, o seguinte, abre aspas, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de nós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Fecha aspas. Como conclusão deste estudo, eu quero meditar com vocês numa palavra, a palavra Rehovot, que foi traduzida para o português como Reobote. No capítulo 26, versículo 22, depois de cavarem 2 vezes e serem sabotados,
Os empregados de Isaac cavam um poço e, por incrível que pareça, não há discussão entre eles e os homens de Gerar. Isaac entende então que a partir deste episódio, a bênção de Deus começaria a fluir sobre eles, mais do que já havia. E então Isaac declarou: Velo Ravu Aleha, ou seja, não discutiram sobre ele, né, em referência ao poço. E aí então diz o texto que Isaac chamou o local de Rehovot. Por quê? Diz o texto em hebraico: Ki atah irriv Adonai lanu, que literalmente significa porque o Senhor alargou isso para nós, ou em nosso favor. No hebraico moderno, Rehov significa rua, literalmente, em certo lugar. E em Neemias, no capítulo 8, versículo 1, esse termo, Rehov, é traduzido como praça, e na ocasião foi o local onde o povo se reuniu para ouvir as Escrituras, e aquele ato mudou a vida deles. Por isso, meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, eu quero te incentivar a buscar a leitura da Palavra de Deus. Ela merece não só ser lida, mas ser meditada e estudada. E este é o desejo de Deus. Isaac seguiu os passos de obediência do pai porque lembrou do que tinha visto e ouvido de Abraão. Nós temos a palavra escrita para consulta e estudo em todos os momentos que desejamos. Então, arranje tempo para estudar a palavra de Deus. Arranje tempo para ler, meditar e estudar as palavras de Deus. As palavras reveladas, a palavra revelada de Deus. Porque nas horas difíceis nós seremos ajudados pelo Espírito Santo a lembrar de tudo aquilo que foi lido e usar em nosso favor. Jesus nos deu o exemplo quando em todos os momentos que ensinava, o fazia usando o que as Escrituras falavam. E ele, como Deus o Filho, obteve a aprovação do seu ministério por Deus o Pai. Por isso, ele está assentado à direita de Deus. E esta é a nossa garantia. Não porque merecemos, mas pelos méritos dele, de Jesus, temos a certeza do cumprimento das promessas em nossas vidas e da nossa descendência. Foi assim com Isaac e será conosco. Vamos orar. Seu Deus e Pai, queremos te agradecer, Pai, porque na história da descendência de Isaac, nós vimos que as tuas promessas, elas podem e irão se cumprir nas nossas vidas também, como foi na vida de Isaac. Porém, só aconteceu lá porque Isaac obedeceu, seguiu os passos de seu pai Abraão e por isso ele obteve vitória. Então, Pai, dá-nos, ó Deus querido, esta mesma disposição de obedecer às palavras daqueles que nos antecederam, que nos deixaram o seu exemplo bom, e fazer, ó Deus, com que a nossa descendência também, através dos nossos exemplos, possa cumprir também e obedecer para obter a vitória e obter as promessas. Assim, nós oramos, agradecidos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Muito obrigado por você assistir, participar deste vídeo até este momento. Quero te convidar para que na semana que vem nós possamos estar lendo juntos o texto de Gênesis, que vai do capítulo 28, versículo 10, até o capítulo 32, versículo 3. E aí você é nosso convidado para durante a semana fazer esta leitura e no próximo domingo estar conosco juntos para podermos meditar, entender a palavra e comentar esse texto. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida da tua família. Este é o nosso desejo no nome do Senhor Jesus. Amém.